Oi, Olá, boa noite, boa noite, Nestor. Tudo bom, pessoal? Tudo bem? tudo certo? Tava, Tudo bem. tava acompanhando as mensagens. Olha aí, já tem pessoal colhendo 80 e 85, hein? Opa, vai precisar de adubo, 85. então. Vamos ver que postou. Em pivô, Muito 80 a bom, 85 sacos por hectare em pivô. Tec Fidel Agro, tá ok? Bom muito demais, bom, tá? parabéns. Isso aí. Então, então tá ok. Então agora boa noite oficialmente, né? Hoje o nosso bate-papo é sobre o tema mercado de fertilizantes para a próxima safra, tá bom? Estamos recebendo então a Letícia, tá? Que é da Letícia.agroting, tá? Seja bem-vinda, Muito tá? Para obrigada. quem não conhece ainda, para quem não me conhece ainda, né? Muita gente talvez é seu seguidor, tá? Meu nome é Nestor Takeshi Kasai, sou engenheiro agrônomo, atuando aqui há há quase 20 anos aqui na região de Jataí, sudoeste do estado de Goiás, tá? Eu possuo o canal aí AgroNTK, né? Tanto no YouTube como no Instagram, tá? A gente Aí, quase que é xará no Instagram, né, Nestor? Quando eu vi, a então, gente falou, tem, né? O NTK também lembra bastante aí, mas muito bom. parecido, né? E aí a Então gente tá se bom. encontrou. Que bom. Muito bom estar aqui. Eu também Então, te sigo. E eu tô aqui para a gente bater um papo de mercado. Já estou falando, pessoal, eu não sou agrônoma, sou especialista em mercado internacional. Então, assim, eu estou aqui, me coloco à disposição para falar um pouquinho do que está acontecendo no cenário internacional de fertilizantes, qual que é a perspectiva. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, que coloquem no chat, vou tentar responder da isso, melhor maneira possível. tá ok. Hoje você trabalha em qual região, Letícia? Hoje eu estou morando nos Estados Unidos, mas o meu perfil, eu sou paraguaia. Eu comecei no negócio de commodities agrícolas, uma das grandes traders lá de grãos. E quando Certo, começou a moda, vamos falar assim, a tendência de começar a fazer barter, de isso é trocar, vender fertilizantes e insumo em troca dos grãos, foi certo. assim que essa empresa me convida para vir para o Brasil. E aí a gente inicia uma já longa, relativamente longa carreira no fertilizantes. E dentro do corporativo, morei um tempo na China, Singapura, voltei para o Brasil e hoje estou morando nos Estados Unidos. Certo. Mas hoje você está falando da onde? Hoje? Agora? Hoje, agora, eu tô na minha casa, nos Estados Unidos. Semana passada, vocês vão ver os stories, eu estava no Rio, numa conferência, Sim, teve um evento é, certo. importante do setor de fertilizante a nível fornecedor e importadores do Brasil. Esse evento acontece todo ano, ele se chama FLA, e, e a gente se reúne para fazer realmente networking, conhecer quem que são as pessoas que estão por trás das grandes fornecedoras de fertilizantes. Acontece todo entre janeiro e março. O ano passado foi em Miami. E são três grandes eventos que tem no fertilizante. Esse é um deles. O seguinte é o IFA, que reúne todos os fornecedores globais. E o terceiro é o TFI, que, se bem o foco é mercado americano, como isso influencia também as compras do mercado e coincide com a nossa safrinha, então tem bastante participação das pessoas do Brasil. Certo. Então, hoje, agora você está falando dos Estados Unidos, então? Aí eu tô nos Estados Unidos, tá frio, frio, mas tudo certo. Não, beleza, então. Não é no Corn Belt, não, né? Não, não é no Corn Belt. Eu estou no Certo, estado de Maryland, na costa leste dos Estados Unidos. certo. Vai Correto. dar, é mais pertinho de Nova York e de Washington. Aqui tem bastante granja de frango, então tem milho, tem agro, mas não é aquele agro que nem a gente vê no Brasil nesse sentido. Isso realmente é mais para o norte do país, aquele Corn Belt, que é o cinturão dos grãos, né? Sim, sim, sim. Eu já estive nos Estados Unidos já, há uns 10 anos atrás. A gente percorreu lá Iowa, né? Missouri e tinha mais outro estado lá. Tem Tá? Minnesota também. É, mas tá bom então, tá?
Então, falando já de mercado de fertilizantes, né? Hoje, por exemplo, a guerra influencia muito nos preços? Dá Sim, uma... na verdade, não só nos preços do fertilizante, é, como no preço das commodities. Só que assim, Nestor, a gente tem que ver a história, o que estava acontecendo no momento que iniciou a guerra. Então, a Certo, gente já sabe que o Brasil depende das importações. Isso não tem como trocar. É uma questão de onde que estão essas reservas, onde que estão as reservas de gás natural, onde que estão as reservas de fósforo, de potássio. Não tem como certo. mudar no curto prazo. Então, dentro desse contexto de que o Brasil precisa de produto importado, a Rússia é um grande fornecedor, tanto de nitrogênio quanto de fósforo e potássio. Então, quando ano passado começam as tensões com a Rússia e a guerra dispara, a grande preocupação do mercado brasileiro era ficar sem produto. Então, nessa mesma conferência que aconteceu semana passada no Rio, há um ano atrás, esses compradores de fertilizantes estavam realmente desesperados por segurar o produto a qualquer preço. Realmente, todo o mercado, não só o Brasil, mas todo o mercado estava com aquele temor. E depois, com o tempo, acabou não faltando fertilizante. A Rússia, dentro da medida do possível, acabou mandando o produto e a gente viu que esses estoques no Brasil foram acumulando. Com os preços subindo e a relação de troca baixando, o produtor rural no Brasil optou por não comprar tanto adubo quanto o mercado esperava. Então, a conclusão da história é que esse pico de preços que se deu no primeiro semestre de 2022, ele começa a cair no segundo semestre, que é bem no começo da entrega. E aí, Mas, viu, Letícia? ah, Mas aqui na nossa região, muita gente comprou adubo cedo, viu? e aí, acredita, ficou com a sensação de que comprou adubo caro, certo? Sim. Sim, Mas é mercado, né? Mas é mercado, né? sim, era preço de mercado nesse momento. Então, a cadeia de fertilizantes, né, isso também é importante saber. Quando o produtor toma uma decisão, o produtor rural, estou falando, toma uma decisão, a distribuição, ela automaticamente assume um compromisso de compra também, que não é possível desfazer. Então, a sensação de que a distribuição do Brasil acabou, nossa, essas margens ficaram pro distribuidor no Brasil, nem sempre é verdade, porque tudo depende do momento da compra. Então, a grande maioria das distribuidoras, das misturadoras do Brasil, ficou comprada em preços caros e acabou acontecendo que essas entregas também não aconteceram do jeito que estavam planejadas. Então, o segundo semestre, esse ritmo de compras a nível internacional, ele vem caindo. A gente vê que as importações no segundo semestre realmente foram mais baixas que em comparação com o primeiro semestre. E o estoque de passagem também foi bastante alto. Então, falando isso e vendo que a colheita foi recorde na safra passada e a perspectiva dessa safra é para ser muito positiva, o sentimento do mercado é que esses números de demanda vão voltar a patamares que nem eram esperados, perto dos 45 milhões de toneladas. Então, esses fundamentos, essas expectativas do ponto de vista de mercado estão aí, a relação de troca é favorável. É verdade, tivemos relações de troca aos outros períodos mais favoráveis, mas ele continua, o produtor rural continua tendo uma rentabilidade atrativa. Então, o mercado espera que esse consumo de fertilizante volte. Os preços de fertilizante eles têm caído também, então a gente vê que tem essa tendência de queda e que, à medida que essa demanda começa a voltar, esses preços se estabilizam. Então, essas são as expectativas dos fornecedores internacionais no momento. Certo. Quer ver? Essa live, teve gente perguntando se a live vai ficar salva, né? Vai ficar salva sim, tá? Aqui no Instagram, tá? Para quem não está assistindo agora, né? Ou tem algum compromisso, né? Vai ficar salva para vocês estar assistindo aí, né? Tá bom? Tá? Então, Letícia, né? Todo mundo pensou que talvez com a guerra, né? Ia diminuir muito o produto, né? O pessoal, muita gente ficou com receio, né?
foi lá e comprou o fertilizante. Mas que não acabou acontecendo, né? Não Falta de acabou produto no acontecendo. mercado, Não né? acabou acontecendo porque realmente a região de conflito é no Mar Negro, então é mais para o sul da Rússia. E grande Certo, parte do produto que sai da Rússia, ele vem por cima. É, certo. o difícil foi realmente achar asseguradoras e navios que queiram ir num país que esteja em conflito, mas o mercado acabou dando seus pulos e acabou mandando produto para o Brasil. Inclusive, bastante coisa antes da época tem a possibilidade de mandar produto para o alfandegado também. Então, eles montaram uma estratégia de tal forma de que os mercados que normalmente são atendidos pela Rússia não ficassem desabastecidos. Tá ok. Quer ver, a Ucrânia também exporta aqui para o Brasil? Eles também produzem fertilizantes? Sim, né? Quem? Potássio? Ucrânia. Ucrânia tem um pouquinho de fertilizante, mas não é um, Player. um player relevante em termos de fertilizante. O que a Ucrânia é muito relevante é, por exemplo, no trigo. Então, ele é um grande país agrícola. Ah, sim. Então, não tendo a colheita deles, realmente foi assim que a gente viu que esses preços de alimento no mundo também foram bastante altos. Todas as colheitas, né? Todas as commodities. Então, realmente, do ponto de vista da Ucrânia, eu acho que não teve tanto impacto no fertilizante quanto teve no preço das commodities. Certo. Hoje, os grandes players de fertilizantes, quem são? Rússia, China, Sim, depende de qual Estados produto, né? Unidos. Então, Sim, os sim, sim. grandes produtores de fertilizante, quando a gente fala de nitrogênio, os grandes produtores de fertilizante são a China, a Rússia e os países de Oriente Médio, que fornecem nitrogênio. Certo. Nesse contexto, a gente também é bom falar, porque quem me segue fala, mas você fala o tempo inteiro da Índia, o que, que a Índia tem a ver com tudo isso? Por que, que tanto foco na Índia quando a gente fala de nitrogênio? É que a Índia, ela é a maior importadora de ureia no mundo. Então, quando você olha os fornecedores e quem consome, aí a gente entra numa briga de Índia, Brasil e Estados Unidos. Então, por isso que quando a gente fala de ureia, principalmente, o que, que vai acontecer? A Índia tem esse poder de, quando ela está demandando o produto, fazer que esses preços subam rapidamente. Então, o que a gente tem visto hoje no nitrogênio é que o supply, a oferta de nitrogenados no mundo, ela é abundante, não teve uma disrupção por parte da Rússia, mas agora a Índia também não está vindo para o mercado. Então, a gente está aguardando que a Índia volte para o mercado desde dezembro de 2022. Então, o mercado especulava. Então, passou dezembro, vai ser janeiro. Janeiro já passou. Agora, a expectativa é que quando a Índia volte, é isso que vai trazer um suporte para esse mercado virar. Até a Índia não aparecer no mercado, é muito provável que esses preços de nitrogênio continuem caindo. Agora, no fósforo, os grandes players são, tem bastante coisa no Marrocos e Rússia. Então, são, novamente, é uma outra dinâmica, uma dinâmica de mina. O Brasil também produz fósforo, mas normalmente não é um grande player. A grande produção do Brasil é de super simples, mas mesmo assim, grande parte dessa necessidade de fósforo acaba sendo abastecida com produto importado. E quando a gente pensa em potássio, os grandes fornecedores são Canadá, Bielorrússia e Rússia. Então, Bielorrússia é um país que fica do lado da Rússia, mas não é Rússia. É, e é uma grande fornecedora também para o Brasil. Certo. Desses três nutrientes, né, de macronutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio, o Brasil produz mais fósforo. O Brasil produz fósforo, mas Depois, o fósforo que é produzido no Brasil só representa mais ou menos 25% do que o Brasil precisa em certo, termos de fósforo. E aí também, pela qualidade de rocha e o custo de produção, grande parte dessa produção brasileira vai dedicada a super simples. Obviamente, o produtor
decide o que vai fazer, se um ano vai dedicar mais esforços a MAP ou Super Simples, mas normalmente é um mercado natural para Super Simples. E o MAP, que é um fosfatado de alta concentração, ele acaba sendo importado. Tá lá. Tem uma pergunta aí, ó. Qual o período do ano Índia tem maior demanda de NPK? Então, a dinâmica da Índia é como a agricultura é um negócio chave para a economia indiana, essas compras de fertilizante, diferente do Brasil. Como que funciona no Brasil? No Brasil, cada empresa importa e negocia o seu próprio produto. Agora, já na Índia, quem centraliza essas importações de fertilizante é o governo indiano. E aí ele também determina uma política de subsídios. Então, como a contraparte no mercado da Índia sempre é uma agência do governo indiano, tem janelas de compra. Então, eles vão, conforme eles vão tendo a necessidade, não é tanto devido à sazonalidade em si, mas é quanto que eles também têm estocado, quanto produto que tem disponível. E por aí vai. Normalmente, esses tenders de ureia acontecem entre 3 a 4 vezes no ano. Não foi assim o ano passado. Então, eles vêm com compras. Quando a gente achou que ia comprar 1 milhão de toneladas, eles acabaram comprando só 500 mil. Então, é uma dinâmica que não tem um calendário em si, mas eles vão fazendo compras. O interessante é que enquanto a Índia estiver negociando, aí o mercado parece que todos os fornecedores meio que deixam os outros mercados de lado até esse mercado definir. Por quê? Porque as ofertas, quem ficou com o produto sem vender para o governo indiano, no dia seguinte vai ter que achar uma casa para esses navios que já estão comprometidos. Então, é assim, é importante entender, porque quando a Índia solta um tender, ele dá um tempo de uma semana, 10 dias, para todo mundo colocar ofertas. Então, aí o mercado vai lendo qual que é o termômetro, se ela recebe tantas ofertas quanto ela queria, ou não tem tanto fornecedor com produto disponível para abastecer ela, e base isso vai se fazendo no mercado. Lembrando que assim, que quanto tem a oferta é maior do que a demanda, então quer dizer que vai ter produto sobrando, esses preços vão sempre tender a cair. E se, do oposto, se estiver faltando produto, então isso dá um suporte para esse mercado ir subindo. Tem mais Aí tem uma uma pergunta aí, você pergunta viu? bem longa. É, Ô, conseguiu Júlio. ler? O Júlio que faz pergunta difícil. Como ficou o acordo da Bielorrússia? Isso. Sabemos que antes da sanção ela exportava KCl via Lituânia e teve um acordo que por período ela podia usar o porto russo. Isso sim, é verdade. A Bielorrússia, geograficamente, ela não tem saída ao mar. Então, até antes do conflito e antes, inclusive, da guerra, ela já estava com problemas de sanções como consequência das ações antidemocráticas que o mundo de hoje considera que não são aceitáveis num contexto político atual. Então, quando as sanções estavam se formando, o porto de saída natural de produto da Bielorrússia era pela Lituânia. A Lituânia faz parte da União Europeia. Então, quando essas sanções juntam com o conflito político da Rússia e Ucrânia e a Bielorrússia sai apoiando a Rússia, a Lituânia realmente não tem como continuar sendo um porto de saída para a Lituânia. Então, a estratégia que eles deram foi que o porto da Rússia, que nem o Júlio falou, um porto da Rússia cedeu um espaço para a Bielorrússia continuar fazendo produtos. E no Brasil, eles têm uma estratégia, eles têm uma presença no Brasil, eles têm um escritório no Brasil que acaba fornecendo os clientes que eles têm. Tem uns parceiros bem reconhecidos, então eles continuam fornecendo através desses parceiros que eles têm no Brasil. Outra pergunta aí Do do Peter Grupo. Peter, quando se fala em tender da Índia, quem são os compradores? É o governo, empresas estatais ou são as grandes empresas privadas? Então,
São empresas estatais, são normalmente 3 agências que vão fazendo esses tenders e eles estão divididos por qual região da Índia vão atender. Então, tem algumas agências que se dedicam para uma série de portos e outras que vão para outros portos. Isso é muito importante porque depende de qual for o porto que estiver precisando de produto, vai determinar quem que é esse fornecedor natural. Então, se for para abastecer mais o leste da Índia, esse produto naturalmente vai vir da Ásia. E se for do lado oeste, então esses fornecedores naturalmente vão vir desse lado do mundo. Egito, norte da África, Oriente Médio, por aí vai. Certo. No caso da Índia, você sabe definir, comentar alguma coisa sobre a agricultura lá, como é que é? Se é pequenos produtores ou médios produtores? Eu entendo, são pequenos, eu realmente não estou muito. O meu conhecimento, se alguém saber, pode complementar, mas eles são pequenos produtores, não é o agro que a gente conhece no Brasil, então eles são com escassos recursos, ao ponto que realmente eles precisam de um subsídio, porque se não tivesse subsídio por parte do governo indiano, eles realmente não conseguem ter um negócio rentável do ponto de vista de agricultura. Então, isso é bem relevante. Não é o agro alta Comercial, né? tecnologia, exatamente. Não é o agro que a gente vê no Brasil de práticas tecnológicas de primeira linha, isso com certeza. E ele também é muito voltado ao consumo de nitrogênio. Então, é, quando a gente vê a pizza de quanto produto, que tipo de nutriente é mais consumido, a gente vê que, por exemplo, no Brasil, ele é bem balanceado. Então, a gente tem bastante N, bastante P, bastante K. Mas na Índia, a porção de N é bem maior, inclusive chega a até ser desproporcional em comparação com fósforo e potássio. Certo, certo. Na China também são pequenos produtores, né, Na Letícia? China são pequenos produtores, mas a China tem muito fertilizante. Então, a China é a maior produtora de fertilizante do mundo. E além de ser a maior produtora, ela é a maior exportadora também. Então, haja fertilizante para abastecer esse mercado chinês. Quando a gente fala de nitrogênio, de fósforo, ela é também uma grande fornecedora, inclusive, para o Brasil. A única coisa que ela importa e que precisa é o potássio. Então, sem ser nitrogênio e fósforo, ela só precisa de potássio. Então, por isso que também a dinâmica da China, que também é regulada pelo governo, o que o governo chinês não quer? Que os produtores rurais chineses fiquem desabastecidos no mercado doméstico. Então, o que eles fazem? Eles falam para os fornecedores, primeiro, abasteçam os nossos produtores, os nossos agricultores, e depois vocês atendem o mercado internacional. Então, por isso que a gente também, no mercado internacional, fica bastante atento a quando que vão ser essas janelas de exportação da China. Então, quando, ano passado, acho que alguns meses atrás, a gente estava vendo que provavelmente o governo chinês vai começar a cortar um pouquinho o produto disponível para exportação. Então, a gente espera que provavelmente por isso, por consequência disso, também essas exportações de fósforo que vêm para o Brasil talvez sejam mais escassas que, por exemplo, o ano 2022. Mas isso a gente não vai saber realmente até essas entregas de fertilizantes acontecerem na China e efetivamente esses navios saírem. Não, tá ok. Em relação a nitrogênio, parece que eu vi alguma notícia a respeito de alguma fábrica no Brasil que ia fechar. Procede? Qual fábrica que vai fechar? Acho que já Não, fecharam. não Se são lembro. as... Hã? Não lembro. Então, de fábricas de ureia no Brasil, as grandes fábricas eram os antigos ativos da Petrobras. E Certo. aí você tem as fábricas que estão no norte do país, do Brasil, elas hoje estão sendo administradas pela Unigel. Então,
a grande fornecedora de ureia no Brasil hoje é a Unigel. E as fábricas do Sul tem duas. Uma que fica no Mato Grosso do Sul. Esse é um ativo Coisa boa. interessante. Esse é um ativo interessante de ter por conta da proximidade do gás. E a outra que fica em Araucária. Essa fábrica de Araucária realmente é difícil de rodar, porque ela não... a fonte de energia que ela precisa para trabalhar não é gás natural. Então, acaba sendo que não muito rentável e não muito atrativa como um investimento. Mas elas continuam em negociações. Algumas empresas internacionais tinham interesse em comprar esses ativos, mas até onde eu sei, esses acordos acabaram caindo logo que a guerra começou. E aí eu vi que tem alguns investimentos de outras empresas que estão para produzir nitrogênio verde no Brasil. Então, o nitrogênio verde nada mais é do que utilizar uma fonte renovável de energia. Então, isso também é um novo capítulo para nosso mercado de fertilizante. E tem algumas empresas novas que estão focadas nesse contexto de produzir fertilizantes verdes. Certo, certo. Potássio no Brasil praticamente 90% é importado? O potássio é 90% importado. Grande parte disso vem do Canadá. Que mais que eu posso falar? Os No grandes Brasil. fornecedores são esses: Canadá, Bielorrússia, Rússia, que nem eu já falei. Que mais que vocês Então, querem saber, pessoal? não. Quer ver, no Brasil parece que tem uma fonte lá, no Sergipe, que tem Ah, condição de então, pesquisar. sim, tem. E esse é o 10% que, que acaba aparecendo na estatística. Sim, o Sergipe tem uma operação de potássio. Hoje ela está sendo rodada pela Mosaic. O produto é potássio, é praticamente uma commodity. Mas por que ela não abastece o Brasil inteiro? Porque não tem suficiente, realmente o Brasil consome mais potássio do que produz, então, que nem você falou, 90% do consumo de potássio no Brasil é de fontes importadas. E quando a gente vê que o Brasil, a dimensão do Brasil, acaba ficando mais em conta encostar um navio em um porto e fazer um frete interno mais curto do que, por exemplo, trazer um caminhão de Sergipe até o sul do país. Então, isso realmente, logisticamente, não faz muito sentido do ponto de vista de custo. Certo, certo. Quer ver, fonte de nitrogênio mais utilizada no Brasil, o que é? A ureia? Ureia e sulfato de amônio. Essas são as Ureia. duas fontes que mais consomem no Brasil. Tem um pouquinho de nitrato, que vai voltado para a cana, mas o nitrato não é todo mundo que gosta. Eu ia falar, é um Sim. produto complicado, mas ele não é realmente, não é todo mundo que gosta, precisa de regulação do exército, Isso, tem que ter até um a venda, né? armazém Comercialização, especial. né? É meio Mais perrengue, complicado, assim. né? Isso. É difícil ter nas empresas para venda, né? Mais é sulfato de amônia mesmo, né? Mas E sulfato de amônio e ureia. ureia, né? Sim, Tá porque ok. Tá. também, Nestor, o que acaba acontecendo? É que grande parte desse consumo do Brasil é voltado para soja e para milho. E a mistura que é consumida no milho é aquele 210021. Então, o jeito mais eficiente hoje de fazer essa mistura é misturando ureia, sulfato e cloreto de potássio. Então, é por É, isso que também grande parte do consumo é voltado para esses produtos, porque é o que leva mais do milho e safrinha, né? Para a é, soja tem outras misturas, é mais fósforo e potássio, mas sim, vamos falar, essa sazonalidade em termos certo. de consumo. Tá. Você falou então, né, que hoje o momento é bom para a compra, é isso, né? Se a gente fazer a relação, tá A interessante, né? relação de troca está interessante. Até onde vai, ninguém sabe, né, senhor? Mas assim, a gente olhando para trás um histórico, relação de troca realmente está muito interessante. Esses preços, não só
o preço de fertilizante está barato, quanto o preço das commodities está alto. Então, isso faz que seja um momento muito interessante e muito favorável para o produtor rural e também para o consumo de fertilizante. Agora, o que pode acontecer para isso virar? Isso. Pode ser. Então, então, pode ser que se esses preços, mesmo que o fertilizante esteja barato, se esses preços da commodities caírem, isso vai fazer que essa relação de troca não seja tão favorável. E aí, o que pode, do lado de fertilizante, o que pode mudar que traga esse mercado para cima? Então, no nitrogênio, todo o mercado está de olho para aquele tender da Índia e que os Estados Unidos e o Brasil voltem para o mercado. Então, hoje, esses preços estão caindo, por quê? Porque não tem nenhum dos grandes mercados comprando. Mas na hora, se essas três demandas juntam, a gente vai ver uma virada muito rápida no que é nitrogênio. No fósforo, a gente vê o MAP, ele está estável, tem essas notícias de que vai ter menos produto disponível por parte da China. O super simples, que se for uma fonte importada, é o Egito. Eles já anunciaram na conferência de que dos 4 grandes produtores do Egito, 3 já estão sold out, então, consequentemente, a gente vê o único que está com a setinha para cima essa semana é o super simples, ele está bem forte. E o potássio são também são o olho do furacão vai acontecer quando? Hoje o Brasil tem produto suficiente para conseguir alimentar essas entregas, mas precisa comprar para o segundo semestre. E aí você tem a Índia, que está negociando atualmente o contrato anual dela, ainda está em período de negociação, e a China, que também está por vir. Então, novamente, parecido com o nitrogênio, mas em termos de oferta mais estável, ele está estável, mas com uma tendência muito provável para cima do que para baixo. O que pode fazer que esse potássio caia? É que esses grandes mercados acabam negociando menos ou mais barato do que os anos anteriores. Então, é importante ficar atento ao que vai acontecer nas próximas semanas, porque é isso que vai definir os preços para o restante do ano. Certo. Então, aqui que começou a colheita, né? Então, querendo ou não, é um bom momento, né? Muita gente está fazendo a relação aí, né? Saca de soja por tonelada de fertilizante, né? Ou por hectare, né? Tá bem interessante mesmo, né? Tá bem Então, interessante. E aí, Nestor, a minha dica é sempre o produtor tentar não especular. Precisa de adubo, tá colhendo bem, faça a compra e bora para a próxima, porque realmente tentar acertar no momento da baixa é muito difícil, mas tem mais chances de tomar uma decisão ruim quando tem uma chance só, do que ir tomando decisões paulatinamente. Então, realmente, eu sou mais a favor de fazer conta, tá fazendo dinheiro, é rentável, tome a decisão e aí continue com os negócios rodando, porque realmente as condições de colheita estão boas e o preço de fertilizante está num momento muito bom também. correto, então. Então, Letícia, muito obrigado, então, pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Precisando, estamos por aqui. E é isso. Precisando, pessoal, também, se tiver alguma outra pergunta, já que você vai colocar no seu feed, o senhor pode comentar também com perguntas para quem não está assistindo agora ao vivo, mas se tiverem perguntas depois também, eu fico de olho, a gente tenta responder aí nos stories nos próximos dias. Tá ok. Né? Então, a gente falou hoje sobre o mercado de fertilizante para a próxima safra. Né? Quem sabe, a hora que o pessoal adquirir o fertilizante já, ou for adquirir para a próxima safrinha, né? A gente volta a bater um papo Ah, também. sim, eu fico por aqui. Antes Tá bom? também. Então, tá bom, então. Então, uma Valeu, boa noite. pessoal. Boa noite, Brasil. Obrigado a todos. Obrigada a todos. Tchau, tchau.